Bom dia, meus amados. Vamos continuar fazendo o nosso estudo da palavra do nosso Deus, né? E meu desejo é que neste domingo Deus abençoe muito a sua vida. Deus acrescente bênçãos sobre nossas famílias, as famílias pertencentes à nossa igreja e, claro, também a todo o povo de Deus, né? Nós não queremos ser egoístas, né? Pedindo as bênçãos de Deus só para a nossa igreja, mas devemos realmente estar orando para que a bênção de Deus chegue a todos os crentes espalhados ao redor do nosso estado, do nosso país e, por que não dizer, do resto do mundo, né? Hoje vamos continuar, antes de dizer isso, né? Queremos mais uma vez saudar os irmãos com a paz do Senhor nosso Deus, família do irmão Orlando, do irmão Fernando, irmã Jocelyn, família do meu filho Efraim, família do meu filho Apolo, né? As esposas deles também. E irmãos, e falar dos irmãos um pouquinho antes da gente trabalhar a mensagem sobre a bênção que a nossa família recebeu, né? Ontem, infelizmente, a gente não pôde convidar a igreja para participar desse culto de ação de graças, né? Pela recuperação do nosso filho, pela restauração da saúde do nosso filho. Mas ontem foi uma bênção, nós reunimos apenas a família para poder a gente não ter a tal da aglomeração, né? E por questão de segurança mesmo, já que o vírus ele circulou na nossa família, então seria uma irresponsabilidade da minha parte convidar os irmãos, sabendo que possivelmente o vírus, quem sabe, ainda poderia estar aqui, né? Mas graças a Deus nós fizemos o culto de ação de graças. Foi uma coisa que eu prometi ao Senhor. Eu fiz um voto com o Senhor. Senhor, se tu tirares meu filho de lá daquele hospital, com vida, restaurado completamente, nós vamos fazer um culto de ação de graças pela recuperação do nosso filho. Isso eu dizia em todas as minhas orações. E Deus, Ele honrou, né, aquilo que eu falei. E meu filho, graças a Deus, saiu daquele hospital recuperado, né? Continuou o tratamento em casa e hoje eu posso dizer que ele está 100% recuperado. Então, meus irmãos, isso são bênçãos que nós temos que compartilhar com a igreja, né? Isso são bênçãos que Deus nos dá, que merece a nossa gratidão por saber o quanto Deus foi bondoso para conosco, né? Não que Ele não tenha sido, eu volto a dizer sempre isto, né? Não que Ele não tenha sido bondoso para com as outras famílias que infelizmente, né, perderam entes queridos para essa doença. Mas Deus tem seus planos, né? Deus tem seus propósitos. Às vezes existem coisas que nós não entendemos, não compreendemos, porque temos a nossa mente finita. Mas Deus é maravilhoso e Ele sabe todas as coisas, né? Mas no tocante à nossa família, Deus teve misericórdia da vida do nosso filho, né? Ele não quis levá-lo agora, porque certamente Deus ainda tem algo maravilhoso na vida do nosso filho. E aqueles que Ele levou, glorificado seja o seu nome. Por quê? Porque eles estão, eu sei que os seus entes queridos os perderam temporariamente, mas eles estão com o Senhor e certamente eles se encontrarão um dia no reino da glória do nosso Deus. Então, meus irmãos, nós fizemos o culto ontem, foi um culto maravilhoso, onde nós pudemos
testemunhar, né, a nossa aflição e também nossa alegria com a vitória, né? E o meu próprio filho também testemunhou, deu seu próprio testemunho, que numa das noites que ele estava sentindo falta de ar, ele sentiu alguém o cobrindo, e a partir daquele momento ele dormiu tranquilamente. Então, com certeza era o anjo do Senhor, né, que estava do lado dele, confortando. E isso por causa das orações dos seus pais, dos seus irmãos em Cristo, da igreja que orava por ele, né? Aqui eu quero agradecer a todos os irmãos que oraram pelo meu filho. Então Deus ouviu as nossas orações, Ele deu esse testemunho, né? E eu também, numa das noites, né, sonhei que meu filho tinha uma prancheta, né, uma espécie de tábua de anotação com um documento para me entregar, para eu entregar para a mãe dele. E ele chegava, eu estava no carro, no nosso carro, ele chegava por trás, eu olhava pelo retrovisor, mas não conseguia ver o seu rosto. Eu só via abaixo do pescoço um pouco, até a cintura mais ou menos, né? E aí ele veio pela lateral do carro, passou na minha frente e eu olhava para ver se via o rosto, mas o que eu via era uma luz intensa no rosto dele. Eu não conseguia ver o seu rosto, mas eu via uma luz intensa. E aquilo confortou o meu coração. Tanto é que quando eu acordei, eu disse para Marli: nosso filho vai recuperar sim, porque a glória de Deus estava com ele. Aí eu contei o sonho para Marli. Então, meus irmãos, são experiências que a gente passa, né? Experiências com Deus, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para que os irmãos realmente nesse momento, num momento de dor, num momento de aflição, não desistam da oração. Confiem no Senhor, que Ele é a nossa força. Muito bem, depois desse comentário, nós vamos então dar prosseguimento ao nosso estudo, né, sobre as evidências da vida cristã. Nós estamos estudando sobre isto, as evidências da vida cristã, e o nosso texto está em Hebreus capítulo 13, versículos de 1 a 7. Aliás, estamos no último capítulo do livro de Hebreus, né? Estamos chegando ao final do estudo deste livro, e como eu tenho dito, né, sem querer ser repetitivo, mas já o sendo, eu tenho aprendido muito com este livro de Hebreus, né? E eu espero que os irmãos também estejam acompanhando as mensagens, os estudos, que são ensinos maravilhosos para a nossa vida, né? Então não deixem de acompanhar. Aliás, eu gostaria de dizer que se algum irmão perdeu alguma mensagem, vá no meu canal, né? O meu canal é Pedro Santos Macedo. Você vai lá, você vai ver lá vários Pedros, mas vai aparecer logo a minha foto, né? Então vocês já vão identificar, e vai lá em Pedro Santos Macedo, de azul, porque tem o Pedro Santos Macedo Júnior, que é o meu filho também, mas ele vai aparecer com um piano lá e tal. Então vá lá no Pedro Santos Macedo, que vai um P de azul, clica lá nesse canal do YouTube, e você vai ter todas as mensagens que eu já passei este ano para a igreja, certo? E também nos ajude no nosso canal, né? Deixe lá um likezinho, deixe um comentário, se a mensagem realmente tocou em alguma área da sua vida, comente lá, para que a gente possa estar orando também pelos irmãos. Isso é importante, a participação dos irmãos, né? Muito bem. Bem, a primeira evidência que estamos estudando a respeito desse tema, as evidências as evidências do cristianismo, né, ou as evidências da vida cristã, como nós colocamos, as evidências da vida cristã. Então, a primeira divisão deste tema
ou primeira evidência, coloquemos assim, né? Ou primeira evidência é o nosso amor para com as demais pessoas, né? Segundo, vamos considerar depois, né? Nosso amor para com o nosso Deus é outra evidência. Da vida cristã. E a última divisão deste capítulo é nossa atitude para com os pastores, os obreiros de Deus, certo? Então, vamos chegar lá ainda, né? Mas, por enquanto, estamos considerando essa primeira divisão, nosso amor para com as demais pessoas. Se os irmãos... Não sei se os irmãos lembram, mas semana passada nós falamos sobre alguém que amou até uma pessoa que quase destrói a sua vida por completo, né? Falamos sobre o caso de Vitória Ruvolo, que é citada no livro Graça, de Max Lucado. Então, quem acompanhou essa história comigo, certamente descobriu, né, viu uma pessoa que realmente amou as pessoas que andavam ao lado dela, e amou até alguém que quase destrói a sua vida, certo? Brian Cushing era seu nome, né? E atirou, para resumir um pouco, ele atirou um peru congelado no para-brisa do carro de Vitória Ruvolo em movimento. Então aquilo destruiu o rosto dela. E foram meses, né? Foi para a UTI, foram meses de tratamento para ela, pelo menos, viver. Mas todas as vezes que ela olhava no espelho, ela lembrava daquela tragédia. Mas, meus irmãos, ela evidenciou que era uma cristã, né, autêntica, quando perdoou o seu agressor, dizendo-lhe, lhe abraçou e disse: eu lhe perdoo. E o meu desejo, o meu mais profundo desejo, é que a sua vida seja a melhor possível. Meus irmãos, dizer isso para alguém que destruiu o seu rosto, destruiu literalmente o rosto dela, né? Não é para qualquer um, não. Tem muito crente que diz assim: eu sou crente, mas meu terçado não é. Eu sou crente, mas meu facão não é. Eu sou crente, mas meu revólver não é, né? Tem muito crente que se receber um tapa em um lado do rosto, não vira no outro lado de jeito nenhum. Vai partir para a agressão, né? Ou seja, não perdoa seu adversário. Mas aquela irmã, ela evidenciou que era uma cristã autêntica. Então, existem algumas evidências claras da vida cristã. São essas evidências que nós estamos estudando. E a primeira evidência é o nosso amor para com as demais pessoas. Muitas vezes só temos determinada atitude aprovada por Deus se nós realmente amarmos as demais pessoas. Muito bem. Então, já falamos sobre o amor fraternal, que está no versículo 1, né? Onde, estou com a minha Bíblia aqui, onde o autor aos Hebreus diz: seja constante o amor fraternal, né? Seja constante o amor fraternal. Então ele fala, aqui a minha Bíblia, né, para os irmãos verem, ela está aqui do outro lado, a câmera não pega, mas eu estou com ela aqui, né? Ele fala sobre a importância de o amor fraternal ser algo continuado, né? É um presente contínuo, certo?
O amor fraternal deve ser um presente contínuo, certo? Então ele deve ser continuado. Ele chamou sobre essa importância na vida da igreja dos hebreus, né? Eu não quero voltar a comentar isso porque a gente tem outros subtemas aqui, certo? Então esse foi o primeiro aspecto, né, dessa primeira divisão, o nosso amor para com as demais pessoas, que evidenciam claramente a vida cristã. O verdadeiro cristianismo vai evidenciar isto. Se você não evidencia essas coisas, opa, então tem que repensar. Será que eu sou realmente um cristão? Né? Será que eu estou disposto a amar as demais pessoas a ponto de, se for agredido, ter a coragem de perdoar? Né? Isso é cristianismo. Jesus Cristo perdoou os seus agressores. Jesus Cristo perdoou aqueles que o colocaram na cruz. Jesus Cristo perdoou aqueles que cravaram, né? Colocaram os cravos em suas mãos. Jesus Cristo perdoou aqueles que colocaram cravos em seus pés. E não foi usando anestesia não, irmãos. Né? Se você corta um pouquinho a sua carne, digamos com a faca, né? Você está cortando alguma coisa, e aí acidentalmente a faca passa, corta um dos seus dedos. Você sabe que é uma dor, né? Uma dor danada que dá. Não é uma dor incontrolável, mas dói muito, machuca, e você fica alguns dias com aquela dor ali. Agora imagine um cravo, um prego entrando, né? Segundo o costume, não foi aqui no meio da mão. Opa, aqui, né? Não foi aqui no meio da mão. Segundo o costume, segundo os historiadores, eles diziam que a mão ia rasgar e não ia sustentar os cravos. Então eles colocaram aqui, ó. Tá? Imagine um prego entrando aqui, varando sua carne, quebrando os seus ossos aqui, né? Os seus ligamentos, sabe? Seus vasos sanguíneos, né? Então é uma dor quase que insuportável. E Jesus suportou isso por nós. E depois, antes de morrer, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo perdoou os seus agressores. Jesus Cristo perdoou os seus inimigos, os seus adversários. Né? Então, se ele perdoou, nós também podemos perdoar. E isso evidencia. Se nós temos coragem de perdoar os nossos adversários, isso evidencia que somos cristãos. Por quê? Porque Jesus fez isso. E Jesus é o fundador do cristianismo. Né? Muito bem. Nós vamos ver o outro aspecto desse amor para com as demais pessoas, que está no versículo 2. Vamos ler? Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Né? Não negligencieis. Aqui dá a entender, meus irmãos, que a hospitalidade estava sendo negligenciada na igreja dos hebreus, né? Este é o segundo aspecto dessa primeira divisão do capítulo, a hospitalidade. Como o amor fraternal havia diminuído naquela igreja, a hospitalidade foi embora junto. E parte da igreja havia se tornado fria. Olha, meus irmãos, esta é a realidade de muitas igrejas do século XXI, ou seja, do nosso século. Né? Eu vivi boa parte do século XX e já estou no século XXI. E de lá para cá, a gente tem sentido cada dia mais uma igreja fria.
uma igreja que se diz evangélica, né? Se diz defensora dos princípios evangélicos, defensora dos princípios cristãos, mas você entra nessa igreja e muitas vezes, eu estou dizendo na maioria, não estou dizendo em todas, essa não é a realidade de todas, mas você entra na maioria das igrejas hoje em dia, não tem ninguém que vai te receber na porta. Ninguém para dizer seja bem-vindo, meu irmão, meu amigo ou meu irmão. Né? Deus possa... Você já é um crente em Jesus? Aí a pessoa diz, não, ainda não, eu sou católico. Mas seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Você já é um crente em Jesus? Já, eu sou um crente. Amém, meu irmão. Né? Amém, meu irmão. Deixa eu lhe dar um abraço. Né? Então, isso é hospitalidade. Isso é receber bem as pessoas. Então, isso, já no tempo de Paulo e no tempo do autor aos Hebreus, parece-me que já estava sentindo dificuldades na igreja. Os irmãos, por conta da perda do amor fraternal, também não eram hospitaleiros. Eles não recebiam bem, segundo a tradição, né? Eles não recebiam bem aqueles que chegavam de outras localidades e iam visitar a igreja. É isso que dizem os historiadores, inclusive os comentaristas do Novo Testamento, e especificamente comentaristas do livro de Hebreus, falam sobre isto. Né? Que, por conta, eles não estavam praticando o amor fraternal. Boa parte da igreja estava fria. Sabe? Então, foi por isso que o autor aos Hebreus os aconselhou a tornar o amor fraternal uma atividade constante, contínua na igreja. Por quê? Porque conforme Paulo diz assim, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Eles tinham amor dentro deles. Mas eles tinham que colocar isso em prática. Né? Eles tinham que evidenciar isto. Certo? Através de atitudes que demonstrassem o amor fraternal. E eles tinham também, já que amavam, né, as pessoas, ou as demais pessoas, já que amavam o próximo, é claro que eles deveriam também ser hospitaleiros. Então essas duas coisas estavam tendo problemas na igreja. Né? Por isso, parte da igreja dos Hebreus... Por que eu digo parte, irmãos? Porque eu tenho certeza que existiam alguns irmãos que amavam o próximo, que eram hospitaleiros. Mas a igreja como um todo, né, não estava agindo assim. Não recebia bem aqueles que chegavam de outras localidades, os crentes que chegavam de outras localidades e iam visitar a igreja. Certo? A igreja dos Hebreus, né, era a igreja que estava em Jerusalém. A primeira igreja. Né? Então, meus irmãos, ele diz aqui, porque alguns, praticando a hospitalidade, sem saber, acolheram anjos. Que maravilha, né? Já pensou você estar acolhendo um anjo de Deus? Um anjo do Senhor? Sabe? Mesmo sem saber. Mas, digamos, Deus envia o seu anjo e você o trata com desrespeito, com frieza. Né? Qual é a bênção de Deus que vai recair para você? Nenhuma. Porque você não está sendo hospitaleiro para com o homem de Deus. Semana passada, quando nós estávamos fazendo o devocional aqui em casa, bateu alguém aqui na porta. Né? Um venezuelano.
Eu vim atender. Ele disse: o senhor é o pastor Pedro? Sim, sou o pastor Pedro. Pastor, contou uma história que o filho dele estava no hospital e tal, né? Aí eu disse: olha, meu amigo, muitas pessoas vêm aqui e contam histórias semelhantes à sua. Então é o seguinte, traga uma receita médica aqui, né? Traga seu documento, sua cédula, e aí a gente vai ver o que a gente pode fazer para ajudar. Mas assim eu não posso ajudar, né? E aí então, por quê? Porque muita gente vem e mente pra gente. Então, eu não conheço você. Então, você pode até estar falando a verdade, mas eu não sei, né? Então, se você trouxer essa documentação, com certeza a gente vai fazer um esforço para te ajudar. Agora, sem isso, eu não posso te ajudar. Aí ele saiu falando que Deus ia me castigar, porque eu não tinha ajudado ele. Então, irmãos, ser hospitaleiro não quer dizer também que você vai ajudar todo mundo sem conhecer também, né? Esse não era o caso, porque todos aqueles que chegavam na igreja dos hebreus eram pessoas cristãs, comprovadamente cristãs, eles sabiam. Não era como no nosso tempo, que hoje a gente tem que garimpar para saber quem realmente está falando a verdade, né? Quem realmente está precisando de ajuda. Essa que é a verdade. Porque existem os malfeitores, que estão só querendo tirar proveito da boa vontade dos pastores das igrejas. Essa que é a verdade. Então, hoje em dia, a gente tem que ter cuidado, né? Mas naquela época não, as pessoas que chegavam, que eram cristãs, vinham de outros lugares e iam para Jerusalém, iam para a igreja dos hebreus, iam visitar a igreja, eram pessoas apresentadas pelos apóstolos. E eles sabiam, né, quem eram, mas mesmo assim tratavam com indiferença. Havia se tornado uma igreja fria, certo? Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado com isso, né? Qual é o ensino para nós aqui? É a hospitalidade. Se chegar alguém, mesmo que você, digamos assim, saiba que essa pessoa não é um cristão, mas receba bem. Seja hospitaleiro. Ainda que você não conheça, mas essa pessoa entrou no portão para dentro da igreja, ela deve ser bem recebida. Certo? Ela deve ser bem recebida. Agora, se é uma pessoa que vem pedir, aí não, aí você tem que ter certos critérios para poder ajudar, né? Mas se a pessoa vem assistir ao culto, é um visitante, chegou, vem assistir ao culto, vá lá, aperte a mão dele, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Você já é um crente em Jesus? Ah, ainda não, sou católico, né? Então, não tem problema, entre, seja bem-vindo, viu? Deus possa abençoar você, sinta-se bem no nosso meio. Isso é hospitalidade. É isso que está faltando em muitas igrejas nos nossos dias. Talvez, quem sabe, Deus tenha permitido essa pandemia aí para ensinar a igreja a ser mais hospitaleira, irmãos. Porque a gente tem certas igrejas que a gente entra, da forma como você entrou, você sai, ninguém fala com você. Onde é que está a hospitalidade, né? Onde é que está o amor para com as demais pessoas? Onde está o amor fraternal? Ele não existe. Olha, a comprovação disto, de que muitas pessoas, né, sem saber, praticando a hospitalidade, receberam anjos, a comprovação está em Juízes, capítulo 18, primeiramente Gênesis 18 e 19. Vamos ler aqui, né? Lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 18 e 19. E a gente já sabe até quem foi que praticou a hospitalidade aqui, né? Mas eu não vou adiantar, vamos ler aí, Gênesis 18 e 19.
Aqui, versículo 19. Porque eu o escolhi. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Olha só. Então aqui é o título geral. Versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. É uma interrogação, né? E nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito, né? Então, aqui ele recebeu a visita do Senhor e mais 2 anjos. O Senhor aqui era o anjo do Senhor, né? Cristo pré-encarno. Olha só. Apareceu, versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no meio do calor do dia. O Senhor falou com ele face a face, né? E vieram mais 2 anjos com ele. Então, muitas vezes, e ele não sabia, né? Depois que ele ficou sabendo que ele tinha recebido a visita do Senhor e seus anjos. Então, outro exemplo disso está em Juízes 6. Vamos ler aqui Juízes 6, de 11 a 24. Né? Juízes 6, de 11 a 24. Claro que nós não vamos ler todo o texto, mas a gente vai ler as partes principais para não demorar muito. Opa, Josué, Juízes. Ficou muito aqui. Juízes 6, de 11 a 24. Então vamos pegar aqui o capítulo 6, daqui. Então, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Né? Os midianitas haviam conquistado os hebreus por causa da desobediência, né, dos hebreus, dos filhos de Israel. E tudo aquilo que os filhos de Israel produziam, eles tomavam. Entendeu? Eles tomavam. Então, Gideão aqui, ele estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas, ou seja, ele ia esconder para poder os midianitas não se apossarem do trigo, que era o meio de vida, o meio de subsistência deles, né? A agricultura era o meio de subsistência. Mas, meus irmãos, aqui o anjo do Senhor fala com Gideão. Então, Gideão recebeu bem o anjo do Senhor. Não quero me alongar muito, mas ele recebeu bem, foi receptivo, né? Foi hospitaleiro. Então ele pensava que era, o versículo 12 aqui. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: ó Senhor, aliás, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas, né? Então ele achava que estava conversando com o Senhor, uma pessoa humana mesmo, né? Ele não fazia ideia que era o anjo do Senhor. Mas era o anjo do Senhor e Deus tinha uma mensagem para ele. Então, meus irmãos, da mesma forma,
nós devemos, né, ser hospitaleiros, porque a hospitalidade é um dos aspectos das evidências do amor cristão, né? Então, se eu sou hospitaleiro, eu estou dando evidência de que sou um verdadeiro filho de Deus. Então, vamos tomar cuidado com essa hospitalidade. Vamos procurar ser hospitaleiros, né? Se chega alguém em sua casa realmente que você sabe que aquela pessoa é necessitada e ela está precisando de ajuda, ajude. Nossa obrigação é essa, né? Jesus Cristo disse que nós devemos fazer o bem a todos e nós devemos, não te negues a emprestar àquele que te pede, né? Então, se nós conhecemos a pessoa, sabemos que ela é uma pessoa do bem e que ela está passando por dificuldades, e nós temos em nossas mãos o poder de ajudá-la, vamos ajudar. Isso também é hospitalidade. Isso é amor cristão, né? Isso é o nosso amor para com as demais pessoas. E isso é evidência de que somos cristãos. Muito bem. O nosso tempo está indo embora. Então, não vamos ser uma igreja fria, né? Se chegou alguém no culto, vá lá, receba, aperte a mão, dê um abraço, se possível. Não importa se a pessoa está cheirando ou se ela está fedendo, não. Isso não importa, não. Tá? Dê um abraço, diga que ela é bem-vinda em Cristo, procure uma cadeira para ela sentar-se. Isso é hospitalidade. E a próxima aqui, e última que vamos considerar, vamos voltar aqui para Hebreus, né? Lembrai-vos, é outro aspecto aqui do nosso amor para com as demais pessoas. Lembrai-vos dos encarcerados, versículo 3, lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis maltratados, né? Muito bem. Então, o que é que o autor aos Hebreus está dizendo aqui? Que nós devemos lembrar daqueles que estão presos, certo? Daqueles que foram presos por causa do Evangelho. E meus irmãos, tem tanta gente presa por causa do Evangelho, né? Aqui, no Brasil, graças a Deus, ainda não temos ninguém preso por causa do Evangelho, né? Mas eu creio que isso não está muito distante, não, levando em conta as ações da nossa Suprema Corte, que tem prendido pessoas inocentes, pessoas que não praticaram crime algum. Vou dar 2 exemplos disto. Jornalistas que defendem os verdadeiros princípios de patriotismo estão presos, né? O jornalista Oswaldo Eustáquio está preso injustamente, por crime de opinião. Mas espera aí, opinião é crime? Segundo a nossa Constituição, não constitui crime, certo? Mas ele está preso por crime de opinião. Na verdade, não está encarcerado, né? Ele está em prisão domiciliar, mas está preso porque está usando tornozeleira. Ele não pode ir a uma distância, ultrapassar aquela distância que o Supremo determinou para ele. Ele está preso, né? A sua liberdade foi limitada. Está com limitação de liberdade, está preso. Preso injustamente. Outra pessoa que está presa, que foi presa, mas que depois ele, através de habeas corpus, saiu, foi o Alan dos Santos, outro jornalista. E ultimamente prenderam um deputado federal com imunidade parlamentar, acusando-o de crime inafiançável, quando o crime que ele praticou foi também um crime de opinião,
quer dizer, na verdade não é crime, ele não praticou crime nenhum, mas está preso. Enquanto que os bandidos, de colarinho branco ou não, estão sendo soltos pelo nosso Supremo, pela nossa Suprema Corte. Então, isso, se continuar do jeito que está, vai chegar nos cristãos. É aí que eu quero chegar. Então aqui, graças a Deus, ainda os cristãos ainda não foram presos. Mas tem muito cristão que está batendo de frente com eles. Eles e os cristãos, os pastores, estão certos em bater de frente com esse pessoal que está prendendo pessoas indevidamente, sem o aval da nossa Constituição, sem elas terem praticado crime algum. Uma dessas pessoas é o pastor Silas Malafaia, né? Então ele tem batido fortemente contra essas pessoas do Supremo. Mas, meus irmãos, aqui, graças a Deus, ainda não, nenhum pastor foi preso ainda, mas eu não vou me surpreender se isso chegar a acontecer. Agora, na Coreia do Norte, na China, os cristãos são muito perseguidos, meus irmãos, e presos. Todos os anos, os seguidores do Alcorão assassinam cristãos e ainda filmam a morte deles. Na época do autor aos Hebreus, muitos cristãos já haviam sido presos, estavam encarcerados, estavam sendo maltratados pelo Estado. E é por isso que ele diz, vamos nos lembrar. Então, meus irmãos, vamos lembrar dos que sofrem perseguição, vamos nos lembrar daqueles que estão sendo perseguidos em países de cortina de ferro, em países ditatoriais, em países comunistas, né, que é o que querem fazer do nosso país também. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar pela Venezuela, vamos orar por Cuba e tantos outros países comunistas que perseguem os cristãos e que tem milhares de cristãos presos, ninguém sabe. Por quê? Porque eles manipulam a imprensa só divulga aquilo que eles querem. Então, meus irmãos, para não me alongar muito mais, né, é outro pedido que o apóstolo, aliás, que o autor aos Hebreus faz aqui, certo? E é um outro aspecto do nosso amor para com as demais pessoas que evidencia nosso cristianismo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos. Amém.